Olá! No vídeo de hoje, iremos aprender mais alguns recursos gráficos. O software R tem disponível várias bibliotecas, funções e argumentos que nos possibilitam a construção dos mais diversos tipos de gráficos. Vamos aprender hoje alguns recursos interessantes para isso. Iniciando pelo recurso par. Este recurso nos possibilita a impressão de mais de um gráfico ao mesmo tempo. Ele funciona como uma matriz. Então, se temos 2 e 2, teremos espaço para 4 gráficos. Iremos imprimir, então, 2 histogramas e 2 boxplots. Observe que obtivemos agora uma figura com 4 gráficos. Um outro recurso disponível no R é a função colors, que nos permite listar todas as cores disponíveis no software. Então, temos aqui 657 cores listadas em ordem alfabética. Caso tenha necessidade da utilização ou modificação de parâmetros gráficos, como, por exemplo, cores não disponíveis no software, a modificação de eixos, títulos, símbolos, eu indico acessar este site. Aqui nós temos diversos parâmetros que podemos utilizar para a construção de nossos gráficos, como, por exemplo, símbolos, linhas, outras cores, modificação de fonte, dentre outros. Outro recurso disponível no R é a construção de gráficos em terceira dimensão. Para isso, utilizaremos a biblioteca Scatterplot 3D. Então, devemos fazer a instalação da biblioteca e, em seguida, carregá-la. Para isso, iremos utilizar a base de dados que chamarei de água, que contém algumas variáveis sobre as propriedades físicas da água. Observe que aqui temos a temperatura, massa, peso, pressão, dentre outras propriedades físicas da água. Vamos construir um gráfico em terceira dimensão para as variáveis pressão, massa e temperatura, de forma a entender melhor o comportamento entre essas variáveis. Para isso, vamos utilizar o comando Scatterplot 3D da biblioteca com o mesmo nome. Aqui, inserimos os dados que queremos no eixo X, Y e Z, respectivamente, e podemos colocar os títulos dos eixos e escolher uma cor do gráfico. Obtemos, então, este gráfico. Aqui temos as variáveis quantitativas, que utilizamos para os eixos, e temos os nossos dados, que são os pontinhos em verde. Para criar esta linha que liga cada ponto ao plano inferior, utilizamos o argumento type igual a h. Caso queira visualizar este gráfico de um ângulo diferente, podemos utilizar o comando angle. Observe que trata-se do mesmo gráfico, porém observado de um ângulo diferente. Temos ainda a possibilidade de criar esse mesmo gráfico de uma forma iterativa, utilizando as bibliotecas car e rgl. Então, devemos instalar as bibliotecas e carregá-las em seguida. E vamos utilizar o comando Scatter3D para construir este mesmo gráfico, porém de uma forma iterativa. Observe que obtemos o gráfico em uma janela separada e que aqui temos as nossas variáveis, massa, temperatura e pressão, e os nossos dados, com a diferença que agora eu posso modificar o ângulo do gráfico de forma a poder observar melhor o comportamento da minha variável. Inclusive, observar as relações 2 a 2, por exemplo. Observe que aqui nós conseguimos observar a relação entre as variáveis massa,
e pressão. Já desse ângulo, conseguimos observar a relação entre massa e temperatura. Ou ainda esse outro ângulo que nos permite observar a relação entre temperatura e pressão. E ao mesmo tempo, nós podemos observar a relação entre as três variáveis. Uma outra forma de construir um gráfico 3D é que, além de levar em consideração as variáveis quantitativas para os eixos, podemos também inserir uma variável qualitativa. Para isso, iremos utilizar a base de dados pertencente ao R, chamada íris. Não precisamos importá-la, apenas chamá-la utilizando o comando data. Observe que aqui temos as primeiras linhas do nosso banco de dados, em que temos comprimento, largura de sépalas e comprimento e largura de pétalas de 3 diferentes espécies da flor íris. Para indicar a espécie da flor, utilizaremos cores. Como temos 3 espécies, precisamos indicar 3 cores. O objeto cores irá receber as cores que desejamos e iremos fazer uma modificação nesse objeto para que a função possa interpretá-lo da forma correta. Aqui, iremos utilizar a função scatterplot 3D novamente. Aqui temos os dados que iremos utilizar inseridos de uma forma um pouco diferente do que no exemplo anterior. Aqui nós indicamos que os dados são a primeira até a terceira coluna do nosso banco de dados. As cores, nós indicamos aqui o objeto criado anteriormente, e indicamos também o título dos eixos. Observe que temos um gráfico 3D entre o comprimento da pétala, comprimento da sépala e largura da sépala. Só que agora nós temos um outro fator aqui inserido, que seria a espécie da flor. As espécies estão representadas por 3 diferentes cores, então precisamos inserir uma legenda para indicar essas cores. Vamos utilizar então o comando legend. Aqui indicaremos a posição da legenda, as classes, que são as espécies das flores, e as cores, que são as mesmas cores utilizadas para a construção do gráfico. Pronto, agora inserimos a legenda no nosso gráfico.